Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Teologicamente e hoje nós vamos falar sobre espiritismo e cristianismo. Será que eles combinam realmente? Mas antes da gente continuar, não esquece aí de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar nossos conteúdos. Nós temos mais vídeos aí disponíveis para você sobre assuntos variados da teologia. Ajuda nosso canal a crescer aí. Nós somos novos aqui, então não esquece de fazer isso, compartilhar com a família, com os amigos, com a sua igreja, enfim. O objetivo é fazer boa teologia chegar a mais pessoas. Enfim, vamos lá falar sobre o nosso assunto de hoje. E aí, claro, a gente vai lembrar logo da figura do famoso Allan Kardec. Né? Tem livros sobre ele. Eles consideram o nome Allan Kardec não é o nome original dele, mas ele se considera a reencarnação de Allan Kardec, né? O nome dele em francês é Hippolyte Rivail, é um nome, eu não sei falar francês, mas enfim, ele já é uma figura conhecida, dispensa apresentações aí praticamente, é fácil você encontrar biografias dele e textos sobre eles aí na internet, inclusive dos sites das próprias entidades aí espíritas, como a Federação Espírita Brasileira, as obras dele são acessíveis, enfim, quem pesquisa religiões facilmente encontra esses materiais aí. Mas antes da gente seguir, é importante eu deixar claro que aqui eu adoto um tom mais respeitoso, porém me mantenho firme aqui a minha visão, que é cristã, bíblica, eu sou um teólogo cristão, então a minha análise parte desse pressuposto inicial, o canal é cristão. E antes de seguir, tem uma frase do pastor Israel Belo de Azevedo, que eu gosto muito. Ele tem um livro aí, que é o Espiritismo segundo Jesus Cristo. Desde já eu já recomendo esse livro da Vida Nova. E ele diz assim, olha, você tem todo o direito de me julgar, assim como eu estou fazendo com a sua fé. Julgar não é desqualificar o outro, mas é examinar-lhe honestamente o pensamento. Gostei demais dessa frase, porque é muito comum hoje, principalmente quando a gente vai discutir esses assuntos, as pessoas, você não pode julgar ninguém, não pode julgar a crença, a pessoa e tal. É um entendimento equivocado, porque, né, biblicamente nós somos chamados a julgar, nós precisamos fazer julgamentos para pensar no que é certo, no que é bom, no que é ruim. É impossível viver sem fazermos julgamentos no nosso dia a dia. Claro que tem as lendas brasileiras aí, né? Futebol, religião e política não se discute. É uma frase muito infeliz, muito ruim, porque na verdade todos os assuntos são passíveis de discussão e a gente cresce através da discussão. Então, como nossa proposta aqui é teológica, é importante se saber, você pode me julgar da mesma forma. E a ideia não é desqualificar. Então, não estou aqui para desrespeitar você que é espírita que está me assistindo. A ideia aqui não é essa, mas é honestamente analisar os próprios textos, as próprias afirmações do espiritismo e checarmos e analisarmos se essa aclamação de se considerar cristão é verdadeira ou não, se ela sobrevive a essa análise cristã ou não. Até porque, assim, você pode crer no que você quiser, a liberdade, há leis que garantem isso para nós. Mas isso não nos impede de analisarmos nossas crenças de maneira mais aprofundada, suas raízes, seus fundamentos, sua lógica, a partir daquilo que nos é trazido. Então, uma das coisas que a teologia nos leva a fazer é pensarmos sobre a nossa própria crença e também a crença dos outros. E isso também nos leva a fazermos comparações, principalmente quando você tem crenças, como é o caso do Espiritismo, que se considera cristã, mas quando a gente analisa alguns textos, a gente vai encontrar algumas dificuldades. Então, para seguir, é importante um critério, né? Como é que eu vou analisar o que é cristão e o que não é? Quem é cristão e quem não é? Então, mais uma vez citando o pastor Israel, ele coloca assim, cristão é, portanto, aquele que passa por dois testes. E isso resume bem, o ético, moral e o teológico. Então, nós temos aí esses dois testes para determinar se uma pessoa é verdadeiramente cristã ou não. Eu me lembro de uma máxima do Langston, que é um antigo livro de teologia sistemática muito usado pelos batistas há um tempo atrás, antes de eu sequer imaginar fazer teologia, e lá ele já trazia essa ideia, né? Olha, todo cristão faz obras cristãs, mas nem todo aquele que faz obras cristãs é cristão. Justamente porque você precisa dos dois critérios. Eu não posso analisar o cristianismo
ou o cristão só pelo fator de boas obras, de uma questão moral, de fazer o que é certo. Simplesmente eu não posso reduzir só a isso. E claro, você entra no aspecto teológico, você tem doutrinas consolidadas, fundamentadas, que estão na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos há milênios, né? Então, ela vai definir os critérios do que é um cristão e o que não é. Então, não é só a prática que faz alguém cristão. Embora o cristão verdadeiro, ele vai buscar a prática correta. Porém, mesmo aquela pessoa que faz obras cristãs, ela pode não ser cristã, necessariamente, por não passar no teste teológico. Então, quando a gente faz essa análise, essa comparação entre cristianismo e outras religiões, a gente precisa passar por esse crivo aí do ético e moral e do teológico. E aí vem três questões importantes aqui para a gente pensar, né? Quando a gente olha essa questão do espiritismo, no próprio Kardec, até o próprio ambiente cultural que ele surge, século XIX, muito marcado por filosofias como o positivismo, né? Lembrando que ele era francês, era um homem intelectual, muito capacitado, era professor, inteligentíssimo, né? Por isso é uma figura que se destaca realmente aí, na história das religiões. E aí quando a gente olha esse ambiente, a gente olha hoje a questão do pluralismo religioso e tal, a gente acaba passando aqui por esses pontos que não só o espiritismo, de uma certa forma, traz ali nas suas ideias, mas várias outras religiões também. Uma delas é a questão do universalismo sem fronteiras, né? Aquela questão de que toda religião é válida. O próprio Kardec e espíritas no geral trazem essa ideia também, né? Não, cada um vai ter sua religião e tal, e cria aquele universalismo como se as religiões, as doutrinas delas não fossem fazer muita diferença. Só que quando a gente analisa as doutrinas, os credos, a gente vai perceber ideias profundamente contraditórias, que não tem como você harmonizar porque a lógica não permite. Então é impossível você harmonizar ideias, por exemplo, o cristianismo é fundamental à trindade. Aí você tem uma outra religião que nega a trindade. Não dá para misturar. O cristianismo vê a salvação pela fé, outras religiões vão pregar a salvação pelas obras. Não tem como misturar. Então o universalismo ele é muito frágil numa perspectiva filosófica e teológica. Outra coisa é base só no critério moral. Então é muito comum a gente analisar esse período histórico aí, século XIX, XVIII para cá, o iluminismo, né, o surgimento do deísmo, o surgimento de outras filosofias, essa questão plural mais religiosa por conta do liberalismo filosófico. E aí vem essa questão só moral. Não, e principalmente nesse período do século XIX, foi muito comum, a época também da teologia liberal, onde você pega, tira todos os elementos sobrenaturais do cristianismo, nega a Bíblia como palavra de Deus e fica apenas com os ensinamentos morais. E isso perdura até hoje, né? Então, o indivíduo ele confunde cristianismo com moralismo, ou só o fato de você fazer boas obras, ajudar os pobres e tudo mais, por si só já é suficiente. E aí acaba reduzindo só o critério moral. Não, eu sou cristão porque eu faço coisas boas, ajudo pessoas, eu falo do amor, eu prego amor, eu quero bondade. Então a pessoa ela reduz tudo só ao critério moral. Só que aí é um reducionismo. A base não é só essa. O cristianismo não se resume só a isso. E é importante a gente perceber aí o problema de você reduzir meramente a um critério moral. Então ficou, e até hoje ainda tem pessoas que pensam ou reduzem o cristianismo simplesmente a bons ensinamentos de paz e amor, aquela coisa mais fofinha, só que acaba ficando bastante incompleto. E outra coisa que é muito forte também no nosso tempo é a experiência pessoal como critério legitimador. Então o indivíduo ele não vai ter mais ali um critério, uma base, ele não vai se basear no escrito sagrado, nem nas doutrinas que são trazidas ali. Ele vai pela sua experiência, né? O que eu sinto, o que eu acho, se eu me sinto bem, tá bom, se tá bem, tá bom. Então, o indivíduo se torna o critério último. O julgamento do mundo tudo está reduzido a si mesmo. E também é muito forte isso nesse período da época de Kardec para cá, nessa questão da experiência. Isso acaba ficando muito mais forte aí as pessoas, essa pegada mais centralizada no ser humano é muito forte. Que por sinal, diga-se de passagem, o cristianismo vai ter sérios problemas com isso aí. Então,
Os espíritas é importante destacar. Só tomar um gole d'água aqui porque minha garganta não tá boa. Então os espíritas se destacam muito, eles têm aspectos positivos aí, no sentido de gostar de ajudar pessoas, de valorizar a ciência. Quando você lê Kardec lá, e por conta da época, e ele ser um intelectual, tem esse valor aí da questão da ciência, mas eu acho que o ponto, isso pessoalmente falando, a partir até de pessoas que eu conheço também, que mais se destacam é no quesito liberdade religiosa. Então os espíritas, eles prezam muito por isso, e eles dão um bom exemplo nesse sentido de tolerância nessa questão religiosa. Né? Claro que eu já adianto, eu sou também favorável demais à tolerância, mas obviamente sem abrir mão dos critérios da verdade, principalmente dentro de uma cosmovisão cristã. Então eles se destacam, o próprio Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo coloca lá de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar que compreende também a liberdade de consciência. Então, sem dúvida, é um valor fundamental e importantíssimo que volta e meia está sempre ameaçado. Né? Então, o Brasil é um país muito plural, o Ocidente em si tem muito isso. Né? Há muito tempo o cristianismo deixa de ser aquela religião majoritária e agora ela passa a conviver com vários outros credos aí. Então, Kardec aí na sua obra traz isso. Né? Você não pode amaldiçoar aqueles que não pensam como nós, e são palavras do próprio Allan Kardec lá. Reclamar essa liberdade só para si e recusá-la aos outros é violar o primeiro mandamento de Jesus, o da caridade do amor ao próximo. Persegui-los por causa de sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de acreditar no que lhe convém e adorar a Deus como ele o entenda. Então, nesse ponto aí, eu fecho, eu concordo aí com Kardec, tanto que a própria documento de fé oficial dos batistas, um valor também muito forte na história dos batistas, e é a questão também da liberdade de consciência, o mesmo princípio. Então, os batistas consideram como inalienável, que é um trecho já do documento de fé batista, a liberdade de consciência e a plena liberdade de religião de todas as pessoas. Então o homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher mudar a sua crença. Né? Claro que depois você pode ler tudo aí, pausar o vídeo se você quiser, você pode encontrar isso também no site da Convenção Batista Brasileira. Então, liberdade de consciência, de crença, nesse quesito, concordo totalmente aí com os espíritos, é muito importante essa liberdade. E é justamente por conta dessa liberdade que eu estou gravando esse vídeo para fazer essa comparação aí religiosa entre cristianismo e espiritismo e tentar pensar aí nesses critérios de forma respeitosa, discordando de forma respeitosa. E aí e claro, aí vem os pontos, né? Assim como eu fiz lá no mormonismo, destacando as coisas fundamentais, a gente sempre tem que analisar o que é que, por exemplo, se um grupo se diz cristão, primeira coisa, o que é que eles pensam sobre a Bíblia, o que é que eles pensam sobre Jesus, o que é que eles pensam sobre salvação. No caso dos mormons, eu citei a questão da Trindade, por exemplo, né? Como eles veem a Trindade, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, Pai. Isso é fundamental para a gente pensar e determinar aquilo que é cristão ou não, se aquela confissão é genuinamente cristã ou não. Então, o que é que os espíritas pensam sobre a Bíblia? Aí tem uma citação do Leon Denis. Leon Denis é um seguidor de Kardec, já vem depois. É também uma figura importante aí no espiritismo. E num dos seus escritos ele diz assim, olha, a Bíblia não poderia ser considerada a palavra de Deus e nem uma revelação sobrenatural. Só aqui já encontramos um problema bem grande, porque já é um contraste com o cristianismo. Para o cristianismo, a Bíblia é a palavra de Deus, sagrada, escrita, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém fala, olha, a Bíblia não poderia ser considerada a palavra de Deus, automaticamente, pelo próprio critério de definição, ela já deixa de ser cristã. Então o Leon Denis ainda acrescenta, o que se deve nela vem uma compilação de narrativas históricas ou legendárias, ensinamentos sublimes, de par com pormenores às vezes triviais. Quanto aos evangelhos, estão cheios de contradição. O bom deles seria o seu lado secreto, cujo significado a igreja primitiva possuía, mas preferiu dissimulá-lo cuidadosamente. Pouco a pouco veio ele a se perder. Então, isso vem da própria ideia que as escrituras têm. Quando você lê também as obras de Kardec, você percebe o tempo todo ali ele
tratando a Bíblia como se ela tivesse cheia de problemas e ele vai resolvendo, vamos dizer, entre aspas, esses problemas. E aí, aqui a gente já poderia parar o vídeo aqui no critério de definir. É de fato cristianismo, o kardecismo, o espiritismo? Né? Então, quando se nega a Bíblia como palavra de Deus, já foi. Então, claro, você olhando essas falas do Leon Denis, você também encontraria em teólogos liberais facilmente, no ambiente cultural e intelectual daquele período também. Então, são ideias bastante limitadas que carecem muito de uma fundamentação melhor, de um estudo melhor. Porque mesmo que você não creia na Bíblia como palavra de Deus, você não pode desprezá-la como um documento histórico e estudar o próprio cristianismo dentro do que o próprio cristianismo crê, né? Então isso é muito, muito importante. E é uma coisa que eu aprendi com a galera da ciência da religião. Né? Você precisa entender uma religião dentro dos seus próprios termos, né? E isso é muito importante. Então, só aqui essa ideia sobre a Bíblia já complica bastante. No próprio livro do Allan Kardec, segundo o Espiritismo, ele vai dizer, ele se coloca como a terceira revelação da lei de Deus. Então, já é uma pretensão muito grande. Assim como outras religiões, tipo o mormonismo, boa parte deles tem aquela ideia assim, olha, o cristianismo se corrompeu e agora nós é quem estamos trazendo esse renovo, essa nova compreensão, é uma luz maior. Então, ele coloca o Espiritismo como essa terceira revelação da lei de Deus, né, no lugar do próprio Espírito Santo. Aí já complica também bastante harmonizar com o cristianismo. Então, não há um diálogo real entre espiritismo e cristianismo porque está negando os fundamentos aí da fé. E aí complica demais. Então, Allan Kardec se coloca dessa forma na sua própria obra aí. Tem mais detalhes lá, óbvio, porque a gente não teria, o vídeo ficaria muito extenso. Daria vários episódios aqui só para falar de outras coisas sobre espiritismo e cristianismo. E aí, só de exemplo, Kardec cita muitos trechos das escrituras, principalmente na sua obra Evangelho segundo o Espiritismo, que dentre elas é a que eu já li mais, já vi mais trechos aí, e também quando eu estava aqui pesquisando. E aí, como não tem a Bíblia como um fundamento, é muito comum, o próprio Allan Kardec cita esses textos eles estão fora dos seus contextos e eles não são devidamente interpretados. Então, o que é que acontece, e que eu vi isso o tempo todo ali, e qualquer pessoa que entenda o mínimo de teologia e conhece exegese vai perceber a falha dessa visão. Os textos são tirados do contexto, então assim, se você quer estudar a Bíblia seriamente, você precisa respeitar o contexto. Então quando você tem lá a divisão em capítulos e versículos, é só para facilitar você encontrar, mas os textos eles têm uma unidade, eles têm uma temática. Então a Bíblia é composta de vários gêneros literários que você precisa levar em consideração. Ela tem um contexto histórico, ela tem um contexto social, ela tem um contexto gramatical que tem que ser levado em consideração, um contexto literário que tem que ser levado em consideração. Então, a exegese, o que é a exegese? Interpretar o texto bíblico respeitando o texto bíblico, lendo o texto bíblico e seguindo o que ele mesmo está dizendo. Mais uma vez, você pode até não crer, mas estudar a escritura obriga, como não só a escritura, mas qualquer livro, até de outras religiões, o contexto deve ser considerado. Então, esse texto que é muito comum e é citado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos, dentre vários ali, é João 14, 1,4, que é o famoso: não se turbe o coração de vocês, creem em Deus, creem também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Aqui é porque eu peguei um trecho de um livro e ele coloca aposentos, mas ou moradas, que é mais comum. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar, se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, a leitura simples do texto, no seu próprio contexto, é Jesus indo para o céu, preparando lugar para os seus. Então, assim, contexto, a própria ideia, a própria direção teológica do texto é essa. E qualquer intérprete mais simples da palavra percebe isso. Mas na visão de Allan Kardec, esse texto aí está falando de outros planetas, de espíritos que evoluem e habitam esses lugares. Ele coloca uma interpretação que não existe no texto. Ele coloca elementos que não existem nem no pano de fundo cultural do autor do evangelho, nem daquele ambiente do evangelho. Então, na verdade, é tirado do contexto
e a ideia de Kardec é adicionada em cima do texto. Então, assim, Kardec ele seleciona textos vamos dizer, do seu próprio gosto, né, que tentando apoiar suas ideias em cima desses textos, mas falha terrivelmente na interpretação. E aí complica bastante, né? Esses textos estão fora do contexto. Então, fica difícil você seguir um diálogo assim, sendo que você não leva em consideração a Bíblia, não leva em consideração o texto, e aí acaba você abrindo margem para infinitas possibilidades completamente aleatórias e estranhas ao propósito original daquele texto. Então, a tarefa de um teólogo sério, de um teólogo cristão, é o que? É interpretar o texto, né? Seguir os elementos daquilo que o próprio texto está dizendo, é uma coisa bem básica dentro da hermenêutica, que é a arte da interpretação que a gente usa na teologia e também se usa no direito. E aí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, dá um alerta muito grande que serve não só para essas situações, mas para várias outras. Ele diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que seja anátema. As palavras de Paulo são duras aqui, né, nesse contexto da carta dele aos Gálatas, que estavam abrindo mão do evangelho de Cristo por outras ideias, misturando ali judaísmo e tal. E aí Paulo é muito incisivo, mas ele é muito claro. Ele diz, ainda que nós mesmos, ele se inclui aqui com os próprios apóstolos, se a gente pregar um evangelho diferente, que sejamos amaldiçoados. Ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho diferente, sejamos amaldiçoados. Então é por isso que é complicado, no caso dos pressupostos do cristianismo, né, do espiritismo. Tem lá a ideia do evangelho segundo o espiritismo. Mas aí a própria Bíblia, de onde vem a fonte do evangelho, que é o próprio Cristo, ela vai ser muito clara em dizer, olha, só tem um evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho que está centralizado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele é a boa nova de Deus para a salvação do homem. Esse é o evangelho cristão. E o cristianismo vamos dizer, ortodoxo, é unânime nisso. Então, quando você oferece outro evangelho, quando você tira o texto do contexto, você acaba se enquadrando aí nas advertências que o apóstolo Paulo traz, e que, por sinal, já advertia que muita gente misturaria a fé, deturparia os textos bíblicos, e isso tem acontecido no nosso tempo também. Então, ele ainda fala, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Lembra, o próprio Paulo se inclui nessa lista. Se até nós mesmos pregarmos, que sejamos amaldiçoados, né? A ideia é agradar a Deus, um evangelho que vem de Deus. Então, o evangelho segundo o Espiritismo, ele vem de quem? De um homem. Então, há essa diferença aí, juntando aí as ideias bíblicas. Então, o que é que o Espiritismo pensa sobre salvação? É outra coisa importante, porque aqui a gente está tratando de doutrinas que são centrais aí para o cristianismo ou para alguém que pretenda se dizer cristão. E aí, esse trecho aqui, que resume bem o pensamento espírita sobre a salvação, ele diz assim, olha, já para a doutrina espírita, as ideias de salvação, juízo final, paraíso, inferno, satanás, etc., empregadas na Bíblia são figuras de linguagem. É muito comum, principalmente a galera que não considera a Bíblia como texto sagrado, dizer, não, é uma figura de linguagem, é simbólico. Mais uma vez, tira o texto do seu contexto, reduz ali as verdades principais, e no final você acaba tendo uma coisa que não é cristianismo. Então, o espiritismo, principalmente nos escritos ali de Allan Kardec, ele pode até começar na Bíblia, trazendo textos e ideias de influência cristã, mas depois ele sai completamente da proposta, e aí entra em outro espaço, vamos dizer assim. E aí ele fala, as almas, os espíritos passam por uma série de reencarnações, e aí reencarnação daria um episódio separado, porque senão ficaria muito longo, a fim de progredir, alcançar o último grau de perfeição intelectual, moral, cabível a cada qual. Coisa inalcançável numa única experiência terrena, obviamente. Portanto, ao invés de um julgamento único e definitivo, o espírito se submete regularmente à lei de causa e efeito, colhendo os frutos do bem que fez, espiando as consequências das suas más ações, depurando suas imperfeições e aperfeiçoando suas qualidades. E aí, completamente o oposto do cristianismo bíblico, né? Então aqui traz a ideia de que você se salva nesse processo
de reencarnações, fazendo o que é bom, espiando suas próprias faltas. Aqui mesmo vai colocando um sistema de causa e efeito, que a gente já vê um pouco até da influência lá daquele ambiente positivista ali do século XIX. E aí é a ideia que você mesmo se salva. Foge completamente do princípio, da doutrina fundamental da salvação através de Cristo, pela fé em Cristo somente. E aí, nessa concepção, a salvação se aproxima da ideia de melhoramento espiritual, que implica em uma melhor condição de felicidade a cada novo estágio evolutivo conquistado. Então, assim, não, né, a ideia de arrependimento, redenção, de pecado, tudo completamente fora. Então, deixa de ser cristianismo completamente, né? Acaba que não tem como. Então é por isso que fica. Mas como é que alguém quer tanto se dizer cristão? Ou é interessante no caso do Leon Denis, né? Ele fala que a Bíblia não é palavra de Deus e tal, praticamente rebaixa a Bíblia completamente ali no seu propósito sagrado. E depois citam tanto trechos das escrituras separados, né? Essa é uma coisa que eu não entendo, né? Como é que você considera a Bíblia, essas doutrinas não são importantes, mas ao mesmo tempo você vai construir um pensamento tentando pegar trechos desse mesmo livro, dessas mesmas doutrinas que você diz não crer. Assim, para mim é bastante contraditório. Então, o que é que eles pensam sobre Jesus, né? Então, mais uma vez, um resumo aqui do que o Espiritismo pensa. Para a doutrina espírita, Jesus, como todo ser humano, nasceu da união entre um homem e uma mulher. Então, assim, eles consideram a humanidade de Jesus, né? Beleza, mas a divindade de Jesus não. Então, para o cristianismo, Jesus é homem e Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Todos os credos antigos, né, a palavra de Deus ensina isso para nós, mas para o cristianismo ele só considera a parte humana de Jesus e vai dizer, ele nasceu da união de um homem e uma mulher, não de uma forma sobrenatural. Então já nega um princípio fundamental da doutrina cristã. De origem humilde, não era descendente de Davi, nega mais outra ideia fundamental da doutrina cristã, que é muito clara em falar que Cristo é um descendente de Davi e não possuía nenhuma pretensão ao poder temporal. E aí, em partes, é verdade. Jesus não veio inicialmente para assumir um poder temporal. O reino dele não era desse mundo, embora há toda uma questão, um desenrolar maior nas escrituras. E aí continua falando sobre Jesus. O Espiritismo não recorre à ideia de milagre, que não existe para a doutrina para justificar algumas situações da existência de Jesus. Então, milagre também não tem. Então, este ao colocar em prática seu conhecimento, sua capacidade mediúnica, foi interpretado pelo desconhecimento das pessoas ao seu redor como realizador de acontecimentos maravilhosos e fantásticos. Então, é aquela ideia de que, assim, olha, o Espiritismo é quem traz a real ideia de quem é Jesus, é que acrescenta a questão mediúnica completamente estranha ao mundo religioso, assim, dos judeus e dos cristãos. E aí coloca, tipo, as pessoas como eram ignorantes, elas interpretavam como um milagre, mas na verdade era só a capacidade mediúnica de Jesus. Uma leitura completamente espírita do texto bíblico, né, também carecendo de um fundamento bíblico melhor. Mas se você tira a Bíblia de cena, obviamente você acaba abrindo espaço para qualquer ideia ser colocada ali. E aí prossegue. Né? Para entender Jesus, o Espiritismo não precisa utilizar a ideia de Messias, né? Ungido de Deus, aquele que havia sido prometido desde o Antigo Testamento. Então, o Salvador, o Cordeiro de Deus. Aqui, assim, é para acabar de fechar a ideia da razão pela qual o Espiritismo ele pode até querer se considerar cristão, mas ele vai passar longe de fato do critério de cristianismo. Né? Lembra dos dois critérios que eu falei no início lá? O critério moral e o critério teológico. Então, no critério moral, vai ter muitas semelhanças aí entre cristãos e espíritas, mas no critério teológico, é completamente, diametralmente oposto. Então, seu significado não se encontra nas condições de sua morte, e olha o que ele diz. Não há necessidade de entendê-la como um sacrifício para salvar a humanidade ou tentar transformá-la em exceção através da ideia de ressurreição. Então, assim, tire suas próprias conclusões. Se é de fato cristianismo,
o espiritismo a gente poderia enquadrar como cristianismo, dentro desses critérios, dentro daquilo que ele mesmo se propõe, daquilo que eles mesmo ensinam. Então, fica muito, muito, muito complicado, né? Então, não sei você que está assistindo o vídeo, talvez vão ter pessoas espíritas assistindo também, enfim, pessoas de outros credos, mas a ideia é comparar. Se é cristão mesmo, né? Para onde é que vai aí? Dá pra gente juntar isso, então é coisa pra gente pensar, né? Então, esse vídeo já ficou bem longo. Se você quiser uma parte pra gente falar mais sobre a questão só da reencarnação ou outros assuntos, aí você coloca aí embaixo se você gostou, se não gostou. Enfim, nos vemos aí na próxima e que Deus abençoe a sua vida. Valeu, um abraço.